Bateria de questões, é isso? Não sei, acho que não. Eu vou tentar ser rápido aqui. Eu tenho diabo de um exame de sangue segunda-feira. Estou aqui babando para tomar umas cachaças que tem aqui embaixo, que são boas para chuchu, não vou poder tomar. Mas segunda-feira só dá pra tomar. Não, mas tem 72 horas, desgraçado também. Mas é bom que é bem normal. Tô aqui. Ele faz exame de próstata semanal. Toda semana. Mas vamos lá, ser rápido. Quem é Milton? Eu, Ariel. Só tem mais eles dois, né? Eu ia fazer só uma colocação aí, o que a mídia faz, né? O Chico e o Milton. Bom, eu vou fazer uma fala aqui que contempla o nome do encontro, né? Um pouco distoante das falas que estiveram até agora, mas não distoante das falas dos convidados, né? Eu vou levar a coisa mais para o lado da filosofia, para o lado da cidadania, que é o enfoque do Eduardo, né? E no seguinte aspecto, a gente fala, né, a esquerda do discurso, nós da esquerda não consideramos pessoa de esquerda, a direita tem o seu discurso, e a questão da nossa mídia ligada explicitamente, pornograficamente à direita. A minha questão e a questão da cidadania, né? Qual o enfoque que a gente pode dar para o cidadão comum? Aí eu tomo como exemplo o Eduardo, que é um cara que não é jornalista, de repente pega a internet, funda um blog, tem 4 pessoas que lê o blog dele, e de repente ele está aqui falando com você, que é jornalista, com o Oswaldo. Quer dizer, qual é o ponto da questão? Como é que a gente pode trazer isso para o cidadão comum? Eu que sou professor, né, qual é o viés que eu posso trazer isso na minha sala de aula? Então eu queria ponderar um pouco a questão desse poder todo, que o Miro acentuou muito bem, né? Eu concordo, a mídia realmente é muito poderosa. Mas eu estava me lembrando de 2 fatos das últimas eleições, da governo do Estado, e de vez em quando sai isso, né? A mídia errou, a mídia não acertou, né? Já virou um certo jargão, que se refere à eleição do governador da Bahia e outra eleição ainda que teve em São Paulo. Porque a mídia até o último momento deu o candidato X como vitorioso. E não aconteceu. Quer dizer, onde é que está isso, né? Lógico que são experiências isoladas, mas é um ponto que pode ser apontado, né? Eu acho que o cidadão comum pode ter uma participação muito grande disso. Eu, por exemplo, como professor da rede oficial, a gente sabe que a USP é só para elite, como o Eduardo falou. Eu tenho uma filha que prestou a USP, ainda está aí nas chamadas da vida, entrou numa outra boa universidade, mas o que eu vi levando ela na fila, na primeira prova? Quer dizer, as próprias pessoas que se inscrevem, o fato de se inscrever, que está aberto para todo mundo, tem desconto para aluno da escola pública, pagar R$140 você se inscreve, mas realmente a fila das pessoas que estavam indo, o estilo da garotada, ela está totalmente discrepante com o estilo da garotada que eu dou aula. Eu estou falando isso porque não foi a minha filha que me falou. Mas eu também sou psicólogo e uma paciente me fala isso, ela foi prestar para a Unesp. Quer dizer, ela se apavorou quando viu aquele povo. Ela é inteligente, na sessão seguinte ela mudou o visual, né? Porque um visual, não estou falando nem visual de grife não, mas um visual descolado, que é que as pessoas que têm algum raciocínio. Então eu quero dizer o seguinte, qual é a minha questão pessoal esse ano? Eu vou trabalhar com a doença da garotada, pelo menos para se inscrever na USP, na FUVEST, eu sei que tem o aluno da escola pública fazendo uma inscrição lá, não paga. Então esse é o cenário. Resumindo, onde é que entra a educação nisso, né? Qual o poder do cidadão comum? Né? Porque senão a gente fica a direita tratando o cidadão comum como a direita faz. Né? Isso é uma questão mais filosófica, né? Para a gente repensar um pouco nas nossas falas, né? E esquecer desse poder, desse discernimento que a gente tem que incentivar esse cara a pensar, criar um blog, né? Alguma coisa do livro e se esforçar. Né? Mas parabéns pelas falas e o pessoal aqui também. Obrigado. Já vai encerrando as suas... tem mais um. Primeiro, eu acompanho o Miro e a resenha há muito tempo. Não sou blogueiro, eu sou apenas a pessoa que é o seguinte, que consome informação dele. Mudou muito, ajudou bastante.
Lembro que é o seguinte, quando a gente tinha apenas o Orkut, e o pau era pelo Orkut, acho que me lembra, né? Foi a primeira ferramenta assim na internet que deu um começo a guinada na coisa, né? E participei do primeiro e outros encontros, ele sempre falava que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, uns 18%, a gente acabar falando com os mesmos. E a fala do professor ali vem de encontro ao que eu estou dizendo. Essa vinda de vocês para a periferia, e eu chamo na internet, confesso, vamos sair do tapete vermelho. A vida não é só paulista. Essa vinda é o seguinte, poderia se multiplicar e a gente é o seguinte, está multiplicando essa audiência, que às vezes a mesma audiência do Edu é a audiência do Miro, é a audiência da Afro, é a audiência, não digo do Aslenha, do Coelho, porque tem um chamariz melhor, né? Então, se você vê nisso aqui, é o seguinte, uma possibilidade de estar se multiplicando para o Brasil inteiro, do blogueiro sair do blog, fazer sair do virtual, vir para a vida e fazer mais isso, é o seguinte, nas periferias, porque daqui eu creio, muita gente vai começar a acessar blog que não acessava e não tinha conhecimento disso. É só isso, obrigado e obrigado por ter vindo aqui. Eu vou tentar ser bem telegráfico aqui, porque está todo mundo já meio cansadão, né? Primeiro, só uma observação. As mocinhas estão muito guerreiras. A Dilma desafiando o Agripino, quando o Agripino falou sobre tortura, ali foi um ato de coragem. Se a gente levar em conta o papel da Cristina Kirchner na Argentina, então as mocinhas estão corretas também. Estão corretas. Mas aí foi antes da campanha. Não. Isso aí foi antes da campanha. Da campanha. Mas eu vou opinar sobre o que você levantou. Mas era só uma observação pequenininha. Pegando aqui pela ordem, a questão que o Jean, né? Jean levanta. É isso, era para ter votado essa semana o Marco Civil da Internet, né? Não conseguiu ainda acordo, deve ser votado a semana que vem ou a próxima. Qual é o problema? O problema é que um setor da base de apoio do governo está contra o projeto, MDB. O Eduardo Cunha, que é, exatamente, você falou de financiamento, imagine as razões. Imagine as razões. Só para você ter uma ideia, o Franklin Martins costuma utilizar esse exemplo. Ele fala o seguinte: precisa de uma nova lei de meios no Brasil, até para remexer com a radiodifusão no Brasil, porque a radiodifusão é muito pequeno diante das teles. O Franklin utiliza a expressão da jamanta. A radiodifusão no Brasil, ela tem uma receita de cerca de 17 bilhões. As teles, que são todas multinacionais, têm uma receita de 170, 10 vezes mais. Se as teles resolverem produzir conteúdo, a Globo morreu, a Record morreu, o SBT morreu, e nós vamos ter que aguentar programa vindo da Europa ou dos Estados Unidos. Nossa televisão vai virar só... Hoje nós já criticamos a televisão, agora você imagina virar só Bob Esponja. Então, a regulamentação da mídia é inclusive para ver, porque novos atores entraram. E quando o Franklin falava isso em 2009, ainda não tinha o papel das TIs, não tinha o papel de um Google, de um Facebook. Um Google hoje está retirando publicidade das grandes. Quem está retirando publicidade das grandes não são os blogs progressistas, os jornais de bairro, as rádios comunitárias, não é isso não. Quem está é Google, Facebook, é YouTube, é isso que está tirando. Então, até por essa razão, precisa ter uma nova lei de comunicação no Brasil. O Brasil mudou muito. A lei que existe é de 1962, não tinha nem TV a cores. Então tem que mudar, é urgente. No caso do Marco Civil da Internet, as teles jogaram muito pesado. E elas, para vocês terem uma ideia, elas visitaram. Olha a coisa que é maluco. Eles têm uma baita equipe, lobistas, são formados em lobby nos Estados Unidos e na Europa, onde isso é permitido abertamente, lobistas. Eles visitaram parlamentar por parlamentar. Todos os senadores, todos os deputados. E o papo era, não, porque nós temos que melhorar a qualidade dos produtos para ter uma banda maior. Para ter uma banda maior é preciso restringir os pacotes, fazer uma TV a cabo, né?
E você sabe, e terminava o papo geralmente assim, você sabe que 2014 é ano de eleição. Precisa dizer mais alguma coisa? É muito poder. Os caras jogam muito pesado. Então, no MCI inicial do Molon, do Arruda, do PMDB do Paraná, que teve um papel excelente, sobrinho do Requião, né? No projeto inicial, conseguia se manter 3 coisas fundamentais: neutralidade na rede, privacidade e liberdade de expressão. Esse projeto que ficou pronto para conseguir votar, ele teve algumas cedências. Tanto na questão da neutralidade, permite um certo empacotamento de páginas, isso é ruim, é um perigo. Como na questão da privacidade, que tem muito a ver com a espionagem dos Estados Unidos, tudo bem? Como na questão de direitos, de liberdade de expressão, direitos autorais. Mesmo assim, conversava agora há pouco aqui embaixo, mesmo assim o movimento social, que está todo ele na campanha pela neutralidade na rede, pela liberdade na rede, está avaliando se mesmo com essas mudanças que o Molon foi obrigado a aceitar, porque senão não votava, se mesmo assim não vale a pena. Eu vou dar minha opinião pessoal, não tem consenso no movimento social sobre isso ainda. Minha opinião pessoal é que tem que votar mesmo assim. É melhor um marco civil, mesmo com alguns recuos, do que nenhum marco civil. Se a gente ficar sem nenhum marco civil da internet, o jogo fica muito perigoso para a internet. Então é melhor, mesmo tendo recuado, antes que piore. E até com vistas ao que você falou, nós vamos ter, agora em abril, o Brasil vai sediar a Conferência Internacional da Governança da Internet, que é exatamente para ver um novo marco regulatório no mundo, a partir da espionagem dos Estados Unidos. Seria muito importante para que nesse seminário o Brasil fosse com uma lei muito avançada, mesmo com problemas. Então eu acho, minha opinião toda, não sou especialista no tema, mas eu acho que é melhor isso do que nada. Até para a Conferência Internacional de Governança da Internet, que tem muito a ver com espionagem. Tudo bem? Vou ser mais rápido aqui. Questão que o Totti levanta. Pois é isso. Sabe qual seria uma CPI fundamental no Brasil? Tem uma CPI fundamental no Brasil. É a CPI sobre a corrupção na mídia. CPI na corrupção. A mídia é totalmente corrompida. Não, mas só desculpa interromper como desenvolvedor, né? O que eu estou falando, assim, isso já é fato. A gente já sabe disso, a gente já sabe como funciona. A gente já sabe que a Globo está atrás do Google por causa que eles estão comendo a verba deles. Eu estou falando assim, em termos de aquilo que você propôs, de você viabilizar. Hoje aqui é um espaço, a gente pode ter um site, a gente pode ter uma revista, o que for. O que faz a gente ser porque a gente precisa de dinheiro. Então, mas eu comecei com uma brincadeira, só uma brincadeirinha que eu fiz. Uma boa CPI no Brasil é uma CPI sobre corrupção na mídia, porque a mídia é totalmente corrompida. Na televisão, ela utiliza 2 esquemas fundamentais. Um esquema fundamental da Globo, que a gente vive falando inclusive para a moçada da Band, do SBT, bicho, briguem, porque vocês vão morrer. A concorrência é desleal. A Globo controla a publicidade através do BV. O BV é um esquema de corrupção das agências de publicidade. Perto do dinheiro que circulou em tal dos mensalões, estou falando de todos, é merreca, é titica de galinha. A grana que vai da Globo para as agências de publicidade para ter o monopólio da publicidade. Eu tive essa semana na Bahia conversando com um cara da SBT. Eu falei, vocês são covardes. Vocês são covardes. Porque a SBT devia peitar a questão do BV. Com o BV não existe, vocês não adoram falar em liberdade de mercado? Com o BV não existe concorrência. A Globo manda em tudo, porque ela corrompe as agências de publicidade. Então BV, quer ver o outro? Tem 2, são 2 perninhas. Ibope. Ibope, que nem diz o Paulo Henrique Amorim. Vai entrar, vou falar. Como diz o Paulo Henrique Amorim, Ibope não devia se chamar Ibope, devia se chamar Globope. Globope, porque o Ibope é totalmente da Globo. Totalmente da Globo. Agora está entrando uma nova empresa, GVT, GCV, vai entrar uma nova empresa, feita pelas outras emissoras, para ter uma nova medição de audiência de televisão. Né? Mas esses seriam 2 esquemas fundamentais. Se eu quebro esses 2 esquemas fundamentais, eu reabro o debate sobre publicidade no Brasil.
Eu reabro. E aí, eu não preciso ficar indo de joelhos, quem vai? Não vai, eu não vou. Não precisa ficar indo pedir publicidade. A Brasil de fato tem que ir, porque tem uma equipe. Os amigos têm que ir, Carta Capital tem que ir, Carta Capital, Carta Maior tem que ir, porque tem equipe. Nós somos um. Não tem uma equipe. Brasil de fato é uma equipe. Newton lá sofre para chuchu para fazer aquele jornal sair, agora com edições estaduais, inclusive. Se eu reabro esse debate de publicidade, eu reabro o debate da mídia técnica. Eu quebro a mídia técnica. Eu falo, como que é mídia técnica? Com BV e com Globop? Com ICV? Tudo isso são medidores falsos. Aí eu reabro o debate sobre publicidade, possibilitando ir para leis, que eu volto a falar, não é a lei de médias, a gente não precisa ir aqui para corajosa, porreta Cristina Kirchner. Vai para a Itália. A Itália tem uma lei. A lei diz o seguinte: a publicidade oficial, 20% é para estímulo à diversidade e à pluralidade. Não é por critérios de mercado. O critério de mercado só fortalece o grande. Monopólio. Só fortalece o monopólio. Então, tudo bem? Minha opinião. Questão que o Álvaro levanta. Dos blogs. Aí entra, cadê o Álvaro? Isso. Ali. Eu acho isso. Eu acho que nós temos, e já pegando a questão que o professor colocou, nós temos dois caminhos nesse debate sobre mídia, para não ficar só na constatação, para não ficar só choramingando. Essa mídia não presta, essa mídia é monopolizada, né? Isso não vai adiantar nada, vai continuar do mesmo jeito. Quais são os dois caminhos? Um caminho é estimular a produção de conteúdo nosso. É jornal de bairro, é rádio comunitária, é TV comunitária, é jornal de um centro de cultura. É estimular, utilizar essa brecha tecnológica da internet. Eu acho que todos os alunos deviam ser estimulados a produzir conteúdo. Produz, bicho. Produz no Facebook, faz um blog, vai no Instagram, taca foto, faz imagem. Isso é produção de conteúdo. Isso faz a disputa de ideias na sociedade. Mas só isso é insuficiente. Você tem que quebrar o outro lado. Não basta só a gente fortalecer esse lado de cá. Nós temos que quebrar o outro lado, porque o outro lado é muito poderoso. É muito poderoso, tem grande capacidade, inclusive de interferir na brecha tecnológica. Então esses são os dois grandes movimentos que eu acho que a gente precisa fazer. Fácil de falar, difícil de fazer, estamos tentando fazer, todos nós aqui estamos tentando fazer. Eu acho que essa é a única forma de você quebrar. É a única forma de você quebrar esse... E quando você discute nova lei para quebrar o monopólio, você tem algumas discussões básicas. Isso que o Edu já colocou. O Brasil tem uma aberração. A aberração no Brasil se chama propriedade cruzada. Propriedade cruzada é uma mesma empresa ter direito a todas as formas de expressão. Isso é uma aberração. Isso não existe nos Estados Unidos. Isso não existe na Europa. Não precisa pegar a América Latina. É uma aberração. Você imagina o povo carioca. Vamos pegar o povo carioca. Morreu o JB, o Dia está morrendo. O povo carioca é obrigado a ouvir o Merdal Pereira de manhã na Rádio CBN, depois ler no jornal O Globo, depois pegar no jornal da Globo. Se ele tiver TV a cabo, ele vai obrigado a ouvir de novo o Merdal Pereira, depois na revista Época do final de semana. Companheiros, é muita merda. É uma dose de Merdal. É uma dose de Merdal muito grande. Isso devia ser proibido no Brasil. Não pode ter propriedade cruzada. Depois de ouvir o Merdal desse jeito, você só resta no banheiro. Então é isso. Terminar aqui. É muito Merdal, A papai. questão que o Adilon coloca, eu acho que é isso. Eu acho que o movimento social brasileiro aí não é só um problema de governo, não é só um problema de partidos. O movimento social brasileiro precisa ter mais ousadia. O movimento social brasileiro está meio na defensiva. Às vezes o fato de ganhar governos importantes gerou uma certa institucionalização e uma certa acomodação. E aí nós não vamos para o debate de ideias na sociedade. Nós ficamos na defensiva. Você usou o termo mocinha, eu brinquei aqui com o termo mocinha. Nós ficamos na defensiva. Nós temos que balançar a roseira. Não dá para a gente se acomodar com o que a gente conquistou. Inclusive porque se a gente se acomodar com o que a gente conquistou, a gente vai perder.
vai perder. Nesse sentido, é preciso ser mais contundente, mais incisivo. Isso não cabe só a Dilma, não. Isso cabe a gente. Isso cabe a gente, isso é uma tarefa de todos nós. Não é só do poder, não. Houve um certo processo de institucionalização, acomodação, burocratização. Na minha opinião, nós precisamos sacudir a peneira, né, para não ficar nesse ponto. Concordo contigo nesse sentido. E a questão que o Newton levanta, assim, também Newton, né? Professor? Newton, só uma observação. Chico, desculpa, Chico. Eu acho que uma coisa muito legal para as escolas, é uma experiência que está correndo em alguns países no mundo, que é as escolas terem observatórios de mídia, ou educomunicação, como se chama isso. Que é o quê? É levar os estudantes, o professor vai lá e faz um baita esforço para formar aquele estudante, para dar uma noção de cidadania para ele. Aí ele vai para a televisão e só ouve o contrário. O estímulo ao individualismo, ao consumismo, blá, blá. Eu preciso então despertar o senso crítico nos alunos. Então, se eu tivesse nas escolas mais observatórios de mídia, eu quero saber, o que você achou do Jornal Nacional que você assistiu ontem? Dá a sua opinião, vamos trocar ideia, vamos estimular senso crítico, porque senão, bicho, você está indo para o matadouro. Isso é cidadania. Cidadania é, acima de tudo, espírito crítico. E última observação, Newton. Nós vamos realizar agora em maio, 16, 17 e 18 de maio, o 4º Encontro Nacional de Blogueiros. Nós fizemos algumas modificações importantes. A gente participou da reunião da Comissão Nacional, com essa preocupação de não ficar falando para os mesmos. Uma modificação que nós fizemos: primeiro, mudou o nome. Não é mais Encontro Nacional de Blogueiros, é Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais, porque junta muito mais gente. Muita gente não escreve blog, mas retuita, né? Repassa as mensagens de Facebook. Então é ativista digital, partilha. Isso é exatamente para sair de falar para os mesmos. Segunda modificação: o 4º Encontro Nacional de Blogueiros não vai ser mais aquela comissão que estava anteriormente apenas. Não vai ser mais. Qual é? O que nós estamos? Nós fizemos conversa com todos esses movimentos agora em janeiro e fevereiro. Conversamos Levante Popular da Juventude, conversamos com o JS, conversamos com o JPT, conversamos com Fora do Eixo, conversamos com Nação Hip Hop, conversamos com o Coletivo Digital, conversamos com o setor de juventude do MST. Estamos conversando com todos eles para o seguinte: venham para o encontro. Conversamos com a CONAN, conversamos com o CNP, que é para Central de Movimentos Populares, que é para vir para o encontro, que é exatamente o seguinte: se a gente ficar falando para nós mesmos, nós fizemos já bastante coisa. Sim. Beleza, tá tudo bem, mas se a gente se embriagar com os êxitos alcançados, nós vamos arrebentar. Então é ampliar nesse rumo. Não, eu acho que o Miro ele esgotou basicamente aí as questões, ele respondeu muito bem. São duas coisas só que me chamaram a atenção. O senhor é Chico e o do Arnoldo. Porque você perguntou que eu era um sujeito não ligado a jornalismo, a nada, e de repente eu virei um ativista digital, basicamente assim, e um jornalista cidadão, porque é como eles chamam. O que eu faço às vezes é pego o meu celular ali, vou numa manifestação, escrevo artigos de como. Agora, por exemplo, eu não sei se vocês sabem que eu estou fazendo uma campanha para processar o Gilmar Mendes por ter dito que os doadores do PT... Você está sabendo, né? Você já deixou aqui, né? A boa notícia é que tem 348 pessoas que querem processar esse homem. Você tem que entra no meu blog e deixa o seu nome lá. Eu doei também. É quem doou, né? Então, quem doou dinheiro para o
genuíno, pro Dirceu. Você entra lá, blogdacidadania.com.br, deixa seu nome e o e-mail. Eu vou ter reunião com o advogado na terça-feira, e aí eu vou enviar procurações e vamos fazer um rateio. Tem 348 pessoas. Se cada uma der R$100, são 30 e tantos mil reais. Eu acho que muita gente vai roer a corda na hora H, mas que fique em 200, porque tem 348 só no meu blog, porque tem gente que no Facebook, no Twitter, falou que quer também, mas aí eu preciso, não dá para eu ficar caçando nome em tudo quanto é lugar. São centenas de pessoas. Então quem tiver no blog vai receber e-mail, e aí nós vamos processar, vamos fazer uma interpelação judicial para que ele diga, de onde ele tirou essa história de que é lavagem de dinheiro. Qual é a informação que ele tem? Quais são os indícios? Quais são as provas? Vamos dizer assim, primeiro, você confirma tudo o que você disse? Confirma. Então você vai ter que provar. Se não provar, ele vai ser condenado. E aí nós vamos... E o segundo passo, nós vamos pedir direito de resposta nos meios de comunicação, porque eles citaram o insulto e não nos ouviram. Eles deram voz ao PT, ao presidente do PT e ao Suplicy. Mas e nós que botamos esse dinheiro lá na conta? Então a questão, justamente, o que me moveu a fazer isso aí, porque nada a ver, eu sou um sujeito que pego o avião, vou para a África, vou para a Venezuela, vou para aqui para a América do Sul, América Central, América Latina, né, e a África vender autopeças. Isso é o que pagou os estudos dos meus filhos, tudo pagou minha vida. Mas o que acontece? Eu acho que você tem que despertar nos jovens. Você perguntou, como é que eu desperto isso nos jovens? Eu acho que no jovem você tem que... É mais fácil até despertar no jovem do que um sujeito da minha idade, da nossa idade. Porque nós já somos, né? Já estamos até cansados, estamos iludidos, estamos ficando cínicos até. Com o passar do tempo que a gente fica cínico, né? Mas isso não, isso que é uma consequência da idade, né? Que o homem vai ficando mais cínico com o passar do tempo. Isso é um pensamento. Mas o que eu acho que nos jovens é mais fácil se você mostrar para ele a realidade. Então por exemplo, o que o Miro falou, estimular o pessoal a fazer blog, vai para o Instagram, tal, mas eles precisam conhecer o problema. Você tem aí documentários maravilhosos, estimular seus alunos a lerem os blogs, a ver, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar do Muito Além do Cidadão Kane, que é muito interessante. Ele fala sobre a Globo, o que é a Globo, tudo que a Globo já aprontou. Você tem sobre a Venezuela, A Revolução Não Será Televisionada. Quem conhece esse documentário? Vocês conhecem? O senhor não conhece? Só buscar no Google. A Revolução Não Será Televisionada. Mostra como foi feito o golpe de Estado na Venezuela. Mas tem uma infinidade de vídeos aí que os colegas aí podem te indicar, tal. Você pode apresentar em sala de aula, pode discutir esse assunto. O seu aluno aí, que você estava relatando para a gente, você ficou surpresa, né? Poxa, chega lá, estabelece, olha, vamos discutir o telejornal uma vez por semana, ou vamos discutir a manchete de jornal, vamos discutir a mídia. Então, se você colocar a mídia em discussão, no caso, nós estamos discutindo sobre a mídia, se você colocar a mídia em discussão e mostrar o outro lado, eu acho que você vai estimulá-los. O Arnoldo, é isso? Arnoldo, eu acho que você tem toda a razão em relação a ser mocinha, o que você quis dizer, ser delicado com a mídia, né? Realmente ser muito galante e tal, e eu às vezes isso me irrita também. Mas o que dizem é o seguinte, o PT, ele chegou ao governo, mas ele não chegou ao poder. Porque como se trata de um governo de coalizão, o que é um governo de coalizão? Não é só o PT que governa.
é uma junção, é uma coalizão de partidos. E um desses partidos é o PMDB, que é um partido de centro-direita. Entendeu? Em algum, assim, sendo otimista, né? Porque o PMDB, tudo bem, é um saco de gatos, mas é da centro-direita para a extrema-direita. Extrema-direita, não sei, mas não é centro-direita também. Eu não sei o que fica entre a centro-direita e a extrema-direita. Mas é alguma coisa no meio dos dois ali, entendeu? Posso lembrar uma palavra? Até duas. Governabilidade. Quando se usa o termo governabilidade... Mas olha, você está com toda a razão. Eu na campanha de 2012 para a Prefeitura de São Paulo, eu entrevistei, junto com o Renato Gouveia lá na Fórum, o candidato Janásio, Carlos Janásio, né? E eu cheguei para ele e fiz uma pergunta assim: escuta, Janásio, tudo bem, você está me falando aí que você vai fazer, que você vai dizer, não sei o quê, e que você não vai fazer aliança com partidos que não sejam partidos progressistas. Mas como é que você vai governar? Como é que você vai aprovar a lei? Porque você chega lá no Congresso, é muito bonito os caras falar, não faz aliança com o PMDB, não faz aliança com o PP, né? Você não faz aliança, tudo bem. E aí como é que faz? Como é que você faz passar as coisas na Câmara, ou na Câmara de Vereadores, ou na Câmara Federal, ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado? Como é que você vai fazer passar as coisas? Porque a sociedade, a gente tem que entender que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora. Basta vocês verem o que nós temos no Congresso Nacional. É só vocês olharem o que nós temos no Congresso Nacional. Então como é que faz? Você não faz aliança com aqueles partidos, você não vence proposta nenhuma, você não consegue governar. Simplesmente isso, você não governa. Você quer baixar, você quer fazer o Minha Casa Minha Vida? Aqui para você não vai fazer. Você quer fazer o Bolsa Família? Aqui para você não vai saber. Essa foi a grande sacada do Lula. O que ele falou é o seguinte: vamos buscar um consenso possível, tá certo? E tentar, porque senão nós estaríamos sendo governados pelo José Serra hoje, meu amigo. Nós estaríamos sendo governados pelo José Serra. Se não fosse um certo pragmatismo e a preocupação com a governabilidade, não adianta. Você pode fazer passeata, você pode fazer manifestação, você pode botar black bloc, red bloc, green bloc, quantos blocos você quiser na rua, que você tem que vencer no Congresso, você tem que ter número para aprovar as coisas. Sabe o que o Janásio fala para mim? Pressão popular. Eu vou botar os movimentos sociais para gritar lá na Câmara dos Vereadores. Faça meu favor, os caras fecham a porta e acabou. Ele fica gritando lá do lado de fora e eles voltando lá dentro. Você não vai governar assim. Isso não existe. Isso é coisa adolescente, é uma política adolescente. É uma visão adolescente da política. A política você precisa de maiorias. O PT não tem um governo majoritário. Ele tem um governo de coalizão onde você tem PMDB, você tem PP, você tem PTB. Esses caras, eles vão na eleição, eles dão tempo. O Kassab vai estar na coalizão da Dilma. Kassab. O Kassab, tanto que o Haddad foi lá, meteu a boca no Kassab. Vocês lembram que ele falou que a eleição do Kassab lá, que a gestão do Kassab foi um desastre? Ele deixou de ser mocinha, foi lá e meteu a língua no Kassab. Sabe o que aconteceu? Veio o Lula e a Dilma para São Paulo para pressionar o Haddad para baixar a bola, porque ele vai ser aliado deles na campanha agora desse ano, que vai ser uma pedreira. Então a política, não adianta a gente ter uma visão muito simplista da política, que a política não é feita de voluntarismo, ela é feita também de realidade. E hoje nós temos programas muito bons, que estão aí melhorando a vida dos brasileiros, que eles foram conseguidos porque o Lula aprendeu, ele mesmo diz, o Lula já disse isso 1 bilhão de vezes. Ele falou: eu aprendi a conversar. E aí você vai tentando o que é possível fazer, porque o Brasil, escuta, quem é que vota
nessa maioria conservadora que está no Congresso. É o povo brasileiro. Agora, a gente precisa educar o povo. O que é que vai melhorar o povo brasileiro? É educar, porque aqueles caras de cima, aquelas classes sociais mais altas, eles votam porque eles sabem. Por que no meu bairro, no bairro do Miro, que a gente mora perto ali, eles querem um cara que nem o Kassab? Porque ele vai governar para os Jardins, ele vai governar para o Paraíso, para a Vila Mariana, para não sei o quê, e vai esquecer daqui, tá certo? Da periferia. Para esses caras, eles são instruídos, eles sabem o que estão fazendo. O Serra, no meu bairro, ele ganhou com 98% em 2010. Você mora na Moca? Não, eu moro no Paraíso. Moro no Paraíso, Jardim Europa, Itaim Bibi. É que o Serra é da Moca. Na Moca eu acho que ele não teve isso aí tudo, não. Na Moca ele não teve isso aí tudo. Então, meu. não é? Na Moca ele não teve tudo isso aí, não. Mas nos bairros, porque a Moca não é um bairro de classe média alta, mas nos bairros, meu filho é mesário há muito tempo, lá nas eleições, lá no Cristo Rei. Eles têm as atas lá, o Serra ganha, tudo que é conservador, ganha com 95%, 98%, aqueles colégios tem ali, Maria Imaculada, Cristo Rei, Arquidiocesano, aquela região lá, ele detona. Por quê? Porque realmente a política que esses partidos fazem é uma política para as classes mais altas. O pessoal da periferia vota errado, eles votam em candidato de rico, dizem que o Brasil é o único país onde o traficante usa a droga que vende, né? Prostituta se apaixona pelo cliente, não é? E pobre vota em rico. A verdade é essa, porque aqui a gente tem muito pobre fazendo o discurso das elites. Você está cheio de pobre fazendo discurso da elite nesse país. Então, através da educação, se esse cara souber, não é, que aquilo que ele está fazendo, ao entoar aquele discurso elitista, conservador, ele está jogando contra si mesmo, ele vai aprender a votar direito e vai parar de votar há muito pouco tempo. Os taxistas, que são uma das maiores vítimas do Paulo Maluf, ele é o responsável por São Paulo ter dado prioridade para o carro em detrimento do metrô. O Maluf é um dos maiores culpados, porque com a obra com empreiteiras, tal, através de construir ponte, viaduto e túnel, essas coisas, era muito mais fácil de roubar. Então o Maluf, ele é um dos maiores carrascos dos taxistas e eles votam nele até hoje em peso. Mas o trem salão está provando que ele era uma criança, que o metrô dava para fazer. Pois é. Você veja a situação que nós estamos no metrô. Olha, rapaz, ontem eu peguei o metrô depois de meses que eu não sei. Eu fiquei assustado. Nossa, eu cheguei 6 horas da tarde lá. Eu falei para minha mulher, peguei ela, vamos embora. Não, nós vamos. Entramos naquilo ali, meu Deus do céu, é assustador. Eu fazia tempo que eu não entrava. Eu não sei como é que vai acontecer alguma desgraça ali. Então, pessoal, olha, essa a questão. É difícil, tem que ter jogo de cintura, mas agora, eu acho que tem alguns momentos que dá para endurecer, sim. Você tem razão. O cara chega lá na Folha de São Paulo, o fiscal corrupto diz que foi o prefeito, que o prefeito sabia de tudo, e eles colocam o prefeito que seria o Kassab com a foto do Haddad. Eu acho que o Haddad tinha que ter engrossado mesmo. Aí você tem toda a razão. Eu acho que falta às vezes um pouco de falar português, claro, culhões, né? Não é isso? É isso, pessoal. Antes de encerrar, você vai fazer encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria dar um aviso aqui pro pessoal.